UCLA. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia. Título: Mito da Vaca Celestial. Permalink. https://scholarship.org/item/2v8551hn. Jornal. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia, 1. Autor: Guilhou, Nadine. Data de publicação: 2010-08-12. Revisado por pares. Scholarship.org, alimentado pela Biblioteca Digital da Califórnia. Universidade da Califórnia. Mito da Vaca Celestial. F. Nadine Guilhou. Editores: Willa Kivendrich. Editor-chefe: Universidade da Califórnia, Los Angeles. Jaco de Eleman. Editor: Religião do editor de área. Universidade da Califórnia, Los Angeles. Elizabeth Fruud. Editor: Universidade de Oxford. John Baines. Consultor editorial sênior. Universidade de Oxford. Citação curta. Guilhou 2010, Mito da Vaca Celestial. URE. Citação completa. Guilhou, Nadine, 2010, Mito da Vaca Celestial. Em Jaco de Eleman e Willa Kivendrich, eds. Enciclopédia da UCLA da Egiptologia, Los Angeles. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-interrogação arc igual 21198/zizi002311 pm. 1004 versão 1, setembro de 2010. http://digital2.library.acla.edu/view-item.do.de-interrogação arc igual 21198/zizi002311 pm. Mito da Vaca Celestial, Guilhou, UE 2010 1. Mito da Vaca Celestial. F. Nadine Guilhou. Der Mai faz von der Imelsco. É limite de la Vache Celeste. O mito da vaca celestial é o título convencional de uma narrativa mitológica egípcia. Isso relaciona como a humanidade uma vez se rebelou contra o Deus do Sol e como o Deus do Sol reorganizou o cosmos. A narrativa está incorporada no chamado Livro do Celestial. Vaca, que é preservada em várias versões que datam do Novo Reino. É um mito etiológico, explicando as origens de certos fenômenos naturais e festivais religiosos, bem como legitimando a instituição da realeza egípcia. Lis Jogo da Velha. Asterisco. 7. 5634-0. Jogo da Velha 8i. Jogo da Velha igual a 6, G. I. Jogo da Velha 0D4 porte. Igual 4LK, igual J%I. Ele mito da vaca celestial. Também conhecido como a destruição da humanidade, é o nome dos estudiosos de hoje use em referência a um mitológico narrativa que fala sobre a rebelião de humanidade contra o Deus do Sol e sobre o decisão subsequente de Deus do Sol de reorganizar o cosmos. A narrativa está incorporada em um texto ritual maior, o chamado Livro do Vaca Celestial. Esta composição faz parte de o corpus das composições funerárias reais de O Novo Reino, os chamados Livros do Etherworld. É atestado pela primeira vez no interior de o mais externo dos 4 santuários dourados de Tutankhamen, KV62, onde aparece em trechos na esquerda e nos painéis traseiros, Piankov. De 1951 a 1952, Fig 16, PLS. Eu, XXI, 1955, 26, 37. Figo. 47. Também ocorre em versões variantes em 4 outros túmulos reais localizados no Vale de Os Reis, a saber, os de 7i, KV17. 4 M, PM, 543-43, mapeamento de Teban. Projeto, Chamber JE, Ramesses II, KV7. 4 L, PM, 506-27, mapeamento de Teban. Projeto, Câmara JF, Ramesses III, KV11. 4 X, PM, 526-58, mapeamento de Teban. Projeto, Chamber JC, e Ramesses VI, KV. 9, Corredor C, Nicho, PM, 512-10, Tebano. Projeto de mapeamento, Corredor D, Recesso. No túmulos de 7i, Ramesses II e Ramesses 3, a composição preenche todas as 4 paredes de um sala subsidiária anexada ao sarcófago. Câmara, à direita da entrada deste último. Maestre 1941, 54, 55. Na tumba de Ramesses VI, um episódio só foi retido, inscrito em um pequeno recesso embutido em a parede esquerda, sul, do terceiro corredor. Piankov 1954, 225, 226, Fig 157. 1. Fragmento de alívio da parede com o texto do livro de A Vaca Celestial é preservada no Museu Lapidaire em Avignon, França, catálogo número 8. Figo. 1. Vem de uma tumba real, em tudo. Prove de 7i, Guilhou 1998. Em. Além disso, 2 papiros do egípcio. Museu de Turim também preserva partes do T. Mito da Vaca Celestial, Guilhou, UE 2010-2. Figura 1. Fragmento de parede com texto do livro do
Vaca celestial. Musei Lapidary, Avion no. 8. Composição, Quetzalcoatlus 1982 e 1826. Rocat 1984, 23 e nota 35, eles namoram para o novo reino e deriva do Vila de Deir El Medina de Craftsman. A narrativa. O mito da vaca celestial é um dos poucos relatos narrativos coerentes das ações dos deuses do Antigo Egito. Os eventos em a narrativa ocorre em um horário mítico em um momento em que o deus do sol Ra atingiu o velho. Idade e humanidade provocam rebelião contra sua regra. Sob o conselho dos deuses, Ra envia sua filha Hetar, the Fire, protetor óleo do sol, para matar os rebeldes. Quando ela volta à noite dela empreendimento matadouro, Ra sente pena humanidade e decide contra continuar o massacre. Para apaziguar a deusa furiosa ele ordens que a cerveja se mistura com ocre vermelho, então, para fazer parecer sangue, depois espalhe em todo o Egito durante a noite. O próximo manhã, a deusa descobre o líquido vermelho. É, em seu termo sangue, bebe até que ela esteja. Figura 2. Vinheta da vaca celestial, túmulo de 7 e intoxicado. Então ela retorna apaziguado para o palácio, deixando o resto da humanidade não perturbado. Como uma solução alternativa, o Deus do Sol decide deixar a terra para o céu, que é criado para ele na forma do vaca celestial, uma manifestação do céu. Deus a nós. A humanidade agora está deixada sem a presença dos deuses na terra. Posteriormente, o Deus do Sol reordesia o cosmos em 3 camadas de existência, o céu, a terra e o além, Duat, e atribui tarefas específicas aos deuses Geb, Osíris e Tot nesta nova configuração. A versão preservada na tumba de Sete I é o mais completo. Inclui o completo sequência de eventos, as rubricas com ritual, instruções e todas as 3 vinhetas. O outro. As versões são abreviadas, algumas até saem fora de sessões inteiras, para uma tabela conveniente e conjunto de desenhos comparando o monumental. Versões, ver Maitre 1941, 54, 56. O vinheta da vaca celestial aparece em tudo. Versões monumentais, exceto para Ramesses. Vi, ocupando a parede em frente à entrada. Para a câmara anexada, Fig 2. Mostra o vaca celestial, olhando para a esquerda, com barriga estrelada. O deus Chu, em pé. Entre as pernas da vaca, apoia sua barriga. Com seus braços levantados. Cada perna é ela mesma. Apoiado por 2 HEH-gods. 2 quescos solares. Mito da vaca celestial, Guilhou, UE 2010-3. Atravesse a barriga dela, uma entre as pernas da frente. Exibindo o deus do sol como passageiro, o outro sob o úbere dela. Os 2 adicionais vinhetas, muito menores em tamanho, mostram o rei segurando o pilar do céu e o jet de deuses. Ine segurando o apoio do céu. A composição é feita em distintas episódios por meio de rubricas no final de cada episódio. Essas rubricas estão preocupadas com instruções práticas sobre como executar o ritual que acompanha e também elaborado no Função Ritual do Mito. Tutankhamens. A versão contém apenas uma seleção limitada de episódios, mas preserva, juntamente com o fragmento Avion, ver Fig 1, a rubrica final. Em sua forma mais completa. Sendo um mito etiológico, a narrativa. A estrutura segue o esquema do conto popular. Situado no final do reinado dos deuses em Terra, a história explica a origem de reinado representativo e do rei. Destino após a morte. Também pretende explicar a criação do céu noturno invisível, Duat, através do qual o deus do sol viaja todas as noites. Além disso, o mito fornece explicação para os perigos presentes durante os 5 dias finais do ano, dias epagomenais, antes do retorno anual da inundação. O mito está estruturado em 2 diretores. Peças. A primeira parte, colunas 1, 27, seguindo a versão 7i, que lida com o envelhecimento do deus do sol e a rebelião que se seguiu de humanidade, dá as razões para a reorganização do mundo criado. A reorganização é o tópico da segunda parte. Colunas 27, 95, que é subdividida em subseções. Esta reorganização é preocupado com as camadas distintas e interagentes de realidade visível e invisível. Ele organiza várias formas do divino, causando os BA. As manifestações visíveis dos deuses serão presente em diferentes seres e fenômenos de o mundo material, o chamado Beateologi. Também regula as relações entre o mundos de deuses e homens, estabelecendo certos costumes e rituais, que assim servem como memórias codificadas da providência divina. Embora o mito seja apresentado como uma narrativa sobre a destruição da humanidade e separação subsequente das esferas de existência, é, como todos os mitos egípcios, performativo e, portanto, inseparável de seu
Função no ritual, que neste caso é principalmente funerário de natureza, mas também possui relevância para os vivos. O aplicativo. O mito deve ser lido em combinação com as rúbricas, que fornecem uma extensão do narrativa e instruções para sua aplicação em ritual. De fato, as rúbricas determinam o formulário da narrativa e a seleção de incorporado micemas. A aplicação do mito é dupla. Primeiro, serve como modelo, estabelecendo um precedente mitológico, por assim dizer, em que o rei reinante, representativo terrestre do deuses, à vontade de sua morte seguirá o exemplo do deus do sol ao deixar a terra para o céu. A partida do deus do sol, e por extensão, o do rei reinante, não é apresentado como sua morte, mas como sua partida para outro mundo, ou seja, o do Atil. Ilha de Baba. Sua ausência requer reorganização do reino terrestre, bem como a criação de um espaço celestial. Como tal, a narrativa é autossuficiente. Inscrito em um real tumba, é transformada de um texto literário em um texto ritual, seu aplicativo garantido e perpetuado através de sua presença escrita. Em segundo lugar, as rúbricas apontam para a execução de rituais como parte dos procedimentos do enterro e culto funerário. Tais marcadores metatextuais são raro na corporativa funerária real do Novo Reino. A chamada Litany of Ra é uma dos poucos exemplos adicionais de um texto contendo essas rúbricas. No livro do Vaca Celestial, o uso recorrente do termo técnico encantamento, Ra, no primeiro rubrica, relacionada à beateologia e com relação aos suportes do céu, é indicativo da função ritual do mito. Além disso, a execução ritual da vinheta da própria Vaca Celestial é descrita em esta rubrica. Isso revela que a primeira rubrica, com suas instruções rituais e que fecha a primeira parte da narrativa, é inextricavelmente relacionado ao mito. Mito da Vaca Celestial, Guilherme, UE 2010-4. A seção final do texto é não narrativa mais longa na natureza, mas sim um encantamento, conhecido como Beateologi, explica como o deus do sol instalou os bais, ou manifestações dos deuses, na natureza. As versões existentes diferem na maneira como o texto é reproduzido. Os Ramesses VI e Papiro. Versões de Turim 1982 autorizam esta parte 1. Encantamento, Ra, enquanto a versão 7i é sem título. A versão 7i também inclui prescrições rituais para a preparação de estatueta feminina e injunções de ritual pureza, que estão faltando no primeiro. O encantamento adequadamente reproduz o discurso de o deus do sol abordando os deuses que se elevam. O leste do céu, isto é, as estrelas, no primeiro. Pessoa singular, sou eu quem fiz o céu. Estabelecido para colocar os beatos. Aí. Ao recitar essas palavras, o ritualista se identifica com o deus do sol, ritualmente, tornando-se um com ele. Nos Ramesses VI versão, o texto muda de discurso de primeira pessoa para terceira pessoa singular em linha 11 substituindo o eu sou, preservado. Na versão 7i, com rei Ramesses VI. Esta substituição ativa o mágico poder do feitiço para o rei falecido. O ritualista, falando em nome do rei, assim, alcança a identificação do governante com o deus do sol, o rei Ramesses VI e Ra, o radiante. Significados. O mito permite 3 complementares interpretações. Primeiro, exibe como os deuses compartilhar poder e tarefas após a partida de o deus do sol. Shu se torna o apoio do Vaca Celestial, separando o céu do terra. Geb agora é responsável, juntamente com Osíris, para proteger a terra, em particular os montes e as cobras que as habitam. Este cenário pode ser entendido como um espacial distribuição de poder. Além disso, instalação do deus Tot como ambos Vizia e Lua, substituindo o deus do sol no céu todas as noites, pode se referir adicionalmente a distribuição temporal de poder. O faraó, representante físico dos deuses na Terra, participa da organização mortal. Ele, no entanto, suporta como o deus do sol, através de sua integração no cosmos, renderizado visualmente com a vinheta do rei, apoiando o pilar do céu. Do início da narrativa, o caráter real de o escritório do deus do sol é enfatizado, ele é chamado Majestade, HM, e Rei da Upper e Inferior Egito, NSWTBJTJ, seu nome neste último caso sendo escrito dentro de uma cartela. Desta maneira, a assimilação do rei com o deus do sol, um tema importante na chamada ladainha do sol, é ainda mais reforçado. Segundo, o mito pode ser interpretado em relação com o calendário egípcio, confronte com Dershain. 1978. O ataque mortal de Retar à humanidade pode ser entendido como uma explicação mítica do calor e contágio interno Sajantes. Verão, que cai no final do ano. De acordo com o calendário egípcio,
O final. 5 dias do ano, o chamado epagomenal. Adicionado, dias, foram particularmente temidos como um período de perigo e infortúnio. Acredita-se que o perigo tenha passado no momento o Nilo começou a inundar, começando um novo ano e um novo ciclo agrícola. A cor vermelha da cerveja, produzido misturando-o com hematita núbia. Ocher vermelho, pode ser lido como uma referência a o lodo vermelho das primeiras águas da inundação. O deusa apaziguada retornando ao palácio. Evoca o episódio do retorno do deusa distante, que era anual, comemorado nos festivais de embriaguez. Teque, atestado, por exemplo, no 20º dia do primeiro mês de Aket, ou a inundação. Estação, em textos no templo ptolemaico de Retar em Dendara, Arquerigilho. 2009, 12, 14, Calville 2002, 50, 59. Além disso, a reorganização do cosmos resultou em um ciclo diário de dia e noite. O Sol e Lua viajam em sucessão através o céu visível, enquanto o Sol desce à noite no céu invisível, do At. Terceiro, o mito pode ser interpretado como levantando as questões da existência do mal, a humanidade, livre-arbítrio e providência divina. A existência do mal é atribuído à humanidade e não ao Deus Criador. O último esmaga a humanidade. Rebelião brutalmente através da intervenção de Retar, para destruir o mal, ele é obrigado a Mito da Vaca Celestial, Guilherme, UE 2010-5. Aniquilar a humanidade, uma ação que conflita com a ideia de criação em si. O final. Solução, uma separação dos níveis cósmicos de existência, amplia o problema para o terreno. Reino. Nesse sentido, a composição é complementar ao outro mundo subterrâneo. Livros, como o Anduat, o livro de Goethe, e o livro das cavernas, que mostram como manifestações de desordem são punidas e superado no além. Idioma e escrita. O idioma em que o texto do mito é escrito parece ser o de uma transição. Fase do egípcio, com recursos gramaticais. Típico do segundo período intermediário. As formas de verbo narrativo são indicativas de data de redação entre o início de Dinastia 18 e o período Amarna, Spalinger. 2000, 258, 261, confronte com Lorto 1983. Em relação ortografia, as versões de Sete e Ramesses II são tão semelhantes que podemos provavelmente assume que os artesãos usaram o mesmo texto-fonte. Com toda a probabilidade, as duas versões foram inscritos pelo mesmo workshop. Versões Tutankhamun e Ramesses III. Mostre variação óbvia a esse respeito. No caso de Tutankhamun, a variação pode resultar do uso de um texto de origem diferente ou das particularidades físicas e espaciais. Limitações do Santuário Dourado. Soleias hieroglíficas significativamente simplificadas. No túmulo de Ramesses III sinaliza o uso de ainda outro texto de origem, enquanto refletia mais desenvolvimento no design e decoração da tumba. Influenciado, sem dúvida, pelo reduzido dimensões físicas da sala anexada. A versão hierática de Papyrus Tur em 1982 é quase idêntico à versão na tumba de Ramesses VI. Relações com outros textos. Referências ao mito da vaca celestial ocorrem em vários textos e representações que são mais cedo e mais tarde em data do que o livro de A Vaca Celestial. Para uma lista de paralelos, veja Horna 1991, 88, 101. O motivo do mal, introduzido com a rebelião da humanidade, é já presente no feitiço 1130 do Caixão. Textos. O motivo da repressão do rebelião se repete como um mitema no ensino para o rei Merikara, e 133, 134, Quebec 1992. 95, e o calendário de dias bons e ruins. Especificamente, mês 1, temporada de inundação, dia 12, letras 1994, 23, 25. Os HEH gods, quem segure e apoie as pernas do celestial vaca, já são mencionados em conexão com o deus Shu no chamado livro Shu, 1. Cluster de feitiços de texto de caixão, CT 75, 83. Preocupado com a natureza deste particular deidade, Williams 1996, 273, 286. No contexto da cultura funerária, o motivo da vaca pode ser observada no feitiço 186 do Livro dos Mortos. A vinheta deste feitiço mostra Retar como amante do oeste, aparecendo das montanhas ocidentais no forma de uma vaca com o disco solar entre ela. Chifres. Ela recebe o falecido no além, onde ele ou ela será regenerado. No que diz respeito a textos de data posterior, o motivo de a criação da humanidade e a da vaca deusa carregando o deus do sol se recorre no Cosmogonia da deusa Neitnu. Templo de Knum em Esna, Salneron 1968. Esna III, 206, 7 ff. Neste texto, o segundo
O estágio da criação é executado e anunciado pelo Criador Deus Nate, seguindo-o. Criação do espaço, o tempo é estabelecido por meio da criação do Deus do Sol. No chamado Livro do Fayum, preservado em múltiplos manuscritos da data romana, o mitema de rebelião e separação da terra são recontado, o Fayum é apresentado aqui como região privilegiada na paisagem cultica de Egito, sendo o lugar onde o celestial Vaca trouxe e protegeu o Deus do Sol. Benlic 1991, 314, 319. Um dos vinhetas que acompanham mostra a vaca deusa, chamada Mehet-Teret na legenda, carregando de costas para o Deus do Sol quando criança. Mito da Vaca Celestial, Guilhou, UEE 2010-6. Notas bibliográficas. O texto foi traduzido pela primeira vez em uma língua moderna por Edouard Naville, sua tradução francesa é com base na versão 7i, Naville 1875. Para a primeira edição sinóptica de todos os monumentais versões, Vermaestri, 1941. Esta edição foi substituída por Horna, 1982, reedição 1991. Que também inclui uma tradução alemã, comentários filológicos e uma análise do significado religioso do texto. O fragmento de Avion é publicado em Guilhou, 1998. A versão hierática no reto de Papyrus Turim 1982 pode ser consultada em Plate e Rossi, 1869. 1876, PL 84. Para um estudo abrangente da composição, ver Guilhou, 1989. Para adicional traduções, veja o trabalho de Sternberg e Otabi em alemão, 1995, e o trabalho de Venti em inglês. 2003. Referências. Arquer, Bernard e Nadine Guilhou. 2009 Sete obscurece Clartec Tombe des Etoiles, Les Fêtes de Fondation et de Dedicace du Temple. De Edfou. Em Enquête de la Lumière, em Quest of Light, Melanges em Honorin Eshraf Faceda, British. Relatórios Arqueológicos Series International 1960, ed. Amanda Alice Maravilha, pp 3, 18. Oxford. Arqueopress. Benlic, Horst. 1991 das Buch van Fayum, zum Religiosen Eigenverstand in seine Ägyptischen Landschaft. Ägyptologische. Abhandlungen 51. Wiesbaden, Urasolitz. Calvili, Silvi. 2002 Dendara, Les Fêtes de Ator. Orientalia Lovaniensiana Lecta 105. Luvan, Peters. Dersheim, Felipe. 1978 em 1363 de Sa Majesté L. Roy de Alt Ebes Egypterran Active Van Pardel L. Temps. L. Passi. Crônica de Égypte, Boletim Periodique de la Fondation Égyptologique Reine Elizabeth 53, pp 48. 56. Guilhou, Nadine. 1989 La Vieillesse des Deux. Orientalia Montpellier 5. Montpellier, Université Paul Valéry Montpellier 3. 1998 N. Novo Fragment do Livre de la Vache Celeste. Boletim de L. Institut Français de Archéologie Orientale. 98, pp 197, 213. Horna, Eric. 1982 Der Ägyptische Maifas von der Imelsku, em Etiologie des Unvolkomenen. Orbis Biblicus e. Orientalis 46. Freiburg, Academic Press, Göttingen, Vandenwyck Ruprecht. 1991 Der Ägyptische Maifas von der Imelsku, em Etiologie des Unvolkomenen. Segunda edição. Orbis Biblicus e Orientalis 46. Freiburg, Academic Press, Göttingen, Vandenwyck Ruprecht. Primeiro. Edição 1982. Leeds, Cristão. 1994 Tagealerai, das Buch het NHHPH.WYDT in Divervant Test. Ägyptologische Abhandlungen 55. Wiesbaden, Arsolitz. Lorton, David. 1983 Revisão de Eric Horna 1982, Der Ägyptische Maifas von der Imelsku. Biblioteca Orientalis. 40, pp 609, 616. Maistre, Charles. 1941 L. Livre de la Vache du Sildens les Tombeux de la Vallée des Rois. Boletim de L. Institut Français. De Archéologie Orientale 40, pp 53, 115. Mito da Vaca Celestial, Guilhou, UEE 2017. Naville, Edouard. 1875 La Distraction des Rams par les Deux. Transações da Sociedade de Arqueologia Bíblica 4, pp 1, 19. Piankoff, Alexandre. 1951 Les Chapelles de Tuocamo. 2 volumes, de 1951 a 1952. Mémoires publiées par les membres de Institut Français de Archéologie Orientale 72. Cairo, Ministério de Education Nationale. 1954 A tumba de Ramesses VI. Bollingen Series 40, 1. Nova York, Penfield Books. 1955 O Santuário de Tutankhamon. Bollingen Series 40, 2. Nova York, Penfield Books. Plate, Villen e Francesco Rossi. 1869 Papyrus de Turim. 2 volumes, de 1869 a 1876. Leiden, Brio.
Porter, Berta Rosalind Moss. 1964 Bibliografia topográfica de textos hieroglíficos egípcios antigos, relevos e pinturas, PM, volume I, Uteban. Necrópole, parte 2, Túmulos reais e cemitérios menores. Oxford, Instituto Griffith. Edição revisada, reimpressão. 1989. Queck, Joaquim. 1992 Studienzurleri Furmericari. Göttinger Orientforschungen 4/23. Wiesbaden, Arsolitz. Verlag. Rocati, Alessandro. 1984 Les Papiros de Turim. Boletim de la Société Française de Egiptologie 99, pp 9, 27. Salneron, Serd. 1968 Isna Terceira, L. Temple Desna. Cairo, Institut Français de Archéologie Orientale. Spallinger, Anthony. 2000 A Destruição da Humanidade, um texto literário de transição. Studienzur Altägyptische Kultur 28, pp 257. 282. Sterbergel Otabi, Raika. 1995 Der Maifas von der Vernichtung des Menschengeschlechtes. Enveitstest, Mittenil in Jepen. Lieferung 5, Mittenil in Jepen terceira, Testeus der Umwelt Alton Testaments 3, ed. Otto Kaiser. pp de 1018 a 1037. Gutersloh Herverlag Schausmann. 20, Edward. 2003 O Livro da Vaca Celestial. Na Literatura do Egito Antigo, uma antologia de histórias, instruções. Stelae, Autobiographies, and Poetry, ed. William Kelly Simpson, pp 289, 298. New Haven e Londres. Yale University Press. Terceira edição. Williams, Arco. 1996 O Caixão de Hecata, Cairo JD 36418 Um estudo de caso da cultura funerária egípcia do início do Reino do Médio. Orientalia Lovaniensia Analecta 70. Luvan, Peters. Links externos. Projeto de mapeamento de Teban. Projeto de mapeamento de Teban. Recurso da internet, www.tebamapping.com/atlas/index_kev.asp. Data de adesão, 6/2010. Créditos da imagem. Figura 1. Fragmento de parede com texto do Livro da Vaca Celestial. Musei Lapidari, Avion 8. Fotografia Musei Calvete, Avion, Elban Rodelin. Figura 2. Vinheta da Vaca Celestial, túmulo de Sete e fotografia Farid Atia.